O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Zacarias, o pai de João, repleto do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, fez aparecer para nós uma força de salvação na casa de seu servo Davi, como tinha prometido desde outrora pela boca de seus santos profetas, para nos salvar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam. Ele usou de misericórdia para com nossos pais, recordando-se de sua santa aliança e do juramento que fez a nosso pai Abraão, para conceder-nos que, sem temor e liberto das mãos dos inimigos, nós o sirvamos com santidade e justiça em sua presença todos os nossos dias. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás adiante do Senhor para preparar-lhes os caminhos, anunciando ao seu povo a salvação pelo perdão dos seus pecados. Graças à misericordiosa compaixão do nosso Deus, o sol que nasce do alto nos visitará, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir nossos passos no caminho da paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, nós estamos agora celebrando a última missa do Advento. Já nesta noite nós celebraremos o Natal do Senhor. Essa leitura e essa missa, ela tem uma motivação e uma ligação também com a missa da noite, porque é uma missa preparatória para aquilo que irá acontecer. Desde quando Satanás nos enganou, Deus fez toda essa preparação para que nós pudéssemos nos salvar. E Deus, ele se utilizou de uma arma fatal para destruir Satanás. Essa arma é ele mesmo. Porque a única pessoa que poderia derrotar Satanás é Deus. Mas era preciso também que Deus se tornasse carne, se tornasse homem. Ele quis que fosse assim. Era preciso que um homem perfeito pudesse ser oferecido como sacrifício para derrotá-lo. E aí o Verbo divino se encarnou e habitou no meio de nós. Há 9 meses atrás isso aconteceu, dentro da liturgia, como nós estamos celebrando. No dia 25 de março foi o que ocorreu. Estava lá Nossa Senhora e o anjo Gabriel apareceu para ela e perguntou para ela se ela queria ser a mãe do Salvador. Ela não sabia como isso ia acontecer. O anjo disse que seria pela força do Espírito, que a sombra do Altíssimo viria sobre ela, e ela conceberia o Salvador. Ela aceitou. Então, desde março até hoje, estávamos aguardando a concretização de vermos o Deus que o homem jamais seria capaz de ver. Lembremos lá no livro do Êxodo, quando tem um momento lá que Moisés pede para ver Deus. Aí o que é que Deus diz? Ninguém pode me ver. Porque se a pessoa chegar a me ver, ela não vai suportar, ela morre.
Aí Deus diz assim, então, mas eu vou fazer uma coisa. Eu vou deixar você lá escondidinho, atrás da rocha, eu vou deixar uma frestazinha, e ali você vai olhar pelaquela fresta, aí eu vou passar e você vai ver a minha glória. Mas não vai vê-lo, tá vendo? Porque ninguém pode ver Deus. E agora, o que é que Deus faz? Com que nós possamos enxergá-lo. Nós vamos vê-lo, por enquanto, na segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Jesus. Aquele que foi gerado pela eternidade afora pelo Pai, que é um grande mistério, que nós não sabemos como se deu isso. Não tem dia, não tem hora, não tem mês, foi gerado na eternidade. Não tem um começo e não tem um fim, foi gerado. Esse é o mistério. Ele é o Filho. Por isso que Jesus, ele sempre se dirigia a Deus como Pai, meu Pai, o meu Pai que está nos céus. Era sempre assim que ele se dirigia. Então, essa segunda pessoa, o Filho, agora ele se apresenta a nós com um nome, que é Jesus. Você dará à luz a um filho, e o nome dele será Jesus. O Filho vem com esse nome. E nessa noite vai acontecer um convite, né? Ele nasce, porque ele foi gerado há 9 meses atrás, ele nasce hoje, e agora os anjos aparecem para os pastores e fazem um convite. Eles estavam ali num pequeno lugarejo perto de Belém, que se chama Bet-Saú. Era lá que eles estavam cuidando das ovelhas. E os anjos aparecem dizendo: eis que vos trago uma grande alegria, não temais, hoje na cidade de Davi. Ou seja, essa cidade que está bem próxima de Belém, que é ali bem próximo mesmo, uns 3 quilômetros mais ou menos. Vão lá, que vocês verão. Agora veja, o bonito dessa noite é que há um convite para nós irmos a Belém, para nós vermos aquele que ninguém podia ver, aquele que ninguém podia tocar, aquele que ninguém podia chegar perto, porque senão seria fulminado diante da presença de Deus. Nós somos convidados, agora nós temos acesso, nós podemos enxergar o Salvador do mundo na pessoa de Jesus Cristo. Então, quando nós formos lá, nós vamos ver quem? Aquele que no Benedictus, né, que é interessante, que é assim como o Magnificat, nós que rezamos a liturgia das horas, nós rezamos o Magnificat no final da tarde. O Benedictus, que é essa oração que Zacarias fez logo depois que a língua dele se soltou, no dia do nascimento de João Batista, ele faz essa oração. Então, todas as manhãs, nós que rezamos a liturgia das horas nas laudes, nós rezamos o Benedictus. Por quê? Porque aqui tem uma frase que ele vai dizer, né? O sol nascente vem nos visitar. Esse sol simboliza Deus. Deus veio nos visitar. E a luz brilhou nas trevas. Então, aquele que vem nos visitar de manhã, já na parte da manhã, junto com o sol, esse sol que nós enxergamos aí, né? Simbolizado agora no Jesus, que é o Salvador, que nasce. Todos os dias nós rezamos lembrando disso. O Senhor veio nos visitar.
na pessoa a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Mas para quê? Por isso que eu estou dizendo que essa missa, essa última missa do Advento, é uma missa preparatória para nós irmos à noite ver aquele que veio nos visitar, que foi concebido há 9 meses atrás e que hoje ele nasce. E nós vamos ver quem? Deus. Mas por quê? Porque a gente fala de visita de Deus, nós falamos assim, que Deus agora está conosco, que Deus armou uma tenda no meio de nós. É como se agora nós ficássemos passeando com Deus aí para lá e para cá. Nossa, nós vamos ver o menino Jesus lá e agora ele está conosco. Não, o que é que nós vamos ver naquela pessoa? O que Zacarias, ele está dizendo, como tinha prometido desde outrora, pela boca dos seus santos, os profetas que foram lembrando a vinda dele. Agora veja só, agora aqui está a finalidade do nascimento dele, para nos salvar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam. E quem são esses inimigos? Aquele que quando estava lá na eternidade, o anjo de luz, que se revoltou contra Deus e se tornou inimigo de Deus. E ele levou uma terça parte, ele foi expulso do céu. Foi precipitado no inferno, mas ao mesmo tempo ele continua agindo, porque ele é o espírito da iniquidade. Ele continua agindo no meio de nós, por permissão de Deus, até mesmo para ver se da nossa parte vai haver realmente um desejo de querer fazer a vontade de Deus ou não. Ele que tentou Eva e Adão e venceu. E ele foi vencendo muitas pessoas no decorrer do tempo. Por exemplo, Davi, que foi um grande rei, mas caiu, pecou. Então agora nós vamos ver aquele que é o Senhor dos exércitos. Ele vem agora derrotar o nosso inimigo. Ele vem derrotar Satanás. É por isso que nós vamos a Belém, para vermos com os nossos próprios olhos o nosso general. Só que não é um general que é derrotado, não. É o vencedor, por excelência. Nós iremos essa noite para vermos com os nossos próprios olhos o nosso Salvador, porque nós não temos capacidade humana nenhuma de vencer Satanás. Nenhum ser humano tem essa capacidade. Nós vencemos Satanás por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio de Jesus nós conseguimos. Então, aquele que vai estar lá, naquela manjedoura, que os pastores verão, né? Como aquela criança que na verdade é o Deus Todo-Poderoso, nós iremos lá para ver e agradecer a Ele, porque agora Ele não somente Ele está no meio de nós, no ventre da Virgem Maria, mas agora Ele está ali e nós podemos vê-lo, aquele que vai derrotar aquele que nos leva ao pecado. Aquele pecado lá, que você fica lutando, e você fica caindo, eu fico caindo. Aquele pecadinho que o pessoal fala que até de estimação. Aquilo que Paulo disse, que o bem que eu desejaria fazer, eu acabo não fazendo.
mas acabam fazendo o mal. Então nós vamos agora ver aquele que vai derrotar, que vai destruir essas fraquezas que nós temos, porque sem ele nós jamais conseguiríamos, sem ele o nosso destino seria o inferno junto com ele, mas agora com ele nós venceremos e poderemos um dia entrar nos séculos dos séculos dos séculos, amém, como nós sempre rezamos. Ele entra neste século para nos levar para os séculos dos séculos. Ele entra nesse mundo, neste século que é passageiro, para nos levar aos séculos dos séculos, que é o eterno, aonde nós viveremos com ele para sempre. Mas se ele não viesse, isso jamais iria acontecer. Por isso que nós precisamos ir correndo, né? Lá no lugar onde os pastores estavam, Bet-Saú, né? Estou perguntando ali a Miriam, porque a Miriam já morou lá em Nazaré, então ela sabe mais também. Porque às vezes eu confundo Bet-Saú com Bediala, que é uma outra cidade próxima de Belém, né? Então, lá em Bet-Saú tem uma capela, uma igrejinha que foi construída. Ela está em forma de uma cavernazinha para mostrar ali o lugar dos pastores. E do lado de fora dessa capelinha tem um anjo assim que foi colocado bem na porta, em cima da porta, né? E o anjo está assim, apontando em direção a Belém. Bet-Saú está cá, Belém está lá na frente. Ele está apontando, dizendo assim: vão para lá, vão enxergar o general, vão ver na pessoa daquele menino, aquele que veio derrotar Satanás, e derrotando Satanás, derrota as consequências daquilo que nós fazemos quando nós obedecemos a Satanás, o pecado e a morte eterna. Vamos ver agora aquele que é o vencedor. É assim que nós devemos ir para a missa de hoje à noite. Durante o dia, nós vamos estar nessa expectativa. Hoje o sol nascente, hoje a segunda pessoa da Santíssima Trindade, hoje o Senhor dos Exércitos, o general por excelência, ele vai estar ali naquela gruta entre Maria e José. Ele vai estar lá, vamos vê-lo, vamos nos alegrar. É aqui que está a esperança, está vendo? Porque às vezes nós falamos de esperança, Jesus veio trazer a esperança para nós, mas que esperança? O pessoal, a esperança de agora eu vou pagar minhas contas. O pessoal fica assim. Aquela mulher grávida que não consegue engravidar, agora tem a esperança, ele vai me dar um filho agora. A esperança de sair dessa dificuldade. Não, meus irmãos, é a esperança que foi perdida no dia que nós fomos tirados do paraíso. Nós ficamos sem esperança. O mundo jazeu nas trevas. E nós ficamos sem esperança de eternidade. A nossa vida ficou limitada. Então, quando ele diz assim, olha, não tem mais, alegrai-vos, vão lá, vão ver. Eles estão dizendo agora aquilo que para nós, que nós não tínhamos esperança nenhuma, a esperança nasceu. O nosso Salvador veio, ele veio derrotar Satanás. É assim que nós devemos ir, porque as outras coisas, elas são passageiras, tudo passa. Até mesmo aquela pessoa que está com as dívidas, que nunca pagou, no dia que ele morre,
acaba as dívidas terrenas, né? Quando ele passa dessa vida, porque a preocupação são as dívidas, morreu. Porque tudo passa nesta vida. Agora o que nos espera depois, aí sim, pode ser que lá a verdadeira dívida, essa é a dívida que nós devemos nos preocupar. Nós temos uma dívida muito grande com Deus, e Ele veio pagar essa dívida. É essa dívida que nós temos que nos preocupar, pedir perdão a Ele, pedir a Deus, a Ele a graça de vivermos e sermos fiéis a Ele, para depois, quando nós passarmos para o lado de lá, tudo quitado, vida feliz com Ele. Seremos vencedores com Jesus. Então, que Deus nos dê então a graça de hoje estarmos nessa expectativa. Essa noite é uma noite diferente. Se na Páscoa nós dizemos que lá é a noite de todas as noites, nós podemos dizer também que hoje é a noite também do começo de todas as noites que serão tiradas, porque nós viveremos sempre no dia. A eternidade, o céu é sempre dia, não há escuridão. Mas se nós também não aderirmos a Ele, infelizmente nós viveremos na noite eterna, na escuridão eterna, e isso eu sei que nem eu e nem você nós queremos. Agradecendo então a Nossa Senhora por ela ter sido a porta de entrada de Deus nesse mundo, para que nós pudéssemos entrar agora na porta da eternidade junto com Ele. Rezemos uma Ave Maria em agradecimento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.